Fala você, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha aqui no canal da nossa igreja. Estamos de volta por um motivo infelizmente não tão bom, que é o novo fechamento das nossas igrejas. Devido aos últimos acontecimentos, teremos de ficar mais alguns dias com as nossas igrejas fechadas, e a gente sabe o quanto que fazer isso é para a gente prejudicial, como que é importante nós estarmos na nossa igreja, com as portas da nossa igreja abertas, mas esperamos no Senhor que em breve isso volte a acontecer. Oremos por isso. Espero que você esteja orando por nosso país, esteja orando por toda essa situação, pois de fato temos vivido dias maus. De qualquer forma, nós não podemos deixar de nos edificar, deixar de nos encher daquilo que é bom, e por isso quero trazer esse breve estudo para você hoje. Um estudo que está baseado num texto de Mateus, no capítulo 4. Mateus, capítulo 4, do verso 18 ao verso 22. Mateus 4, 18 a 22, diz assim: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Amém. Eu não sei se os irmãos já perceberam algo que é muito comum e é visível praticamente de todas as pessoas, se não todas as pessoas apresentam um tipo de comportamento que é o de tentar convencer as pessoas que aquilo que elas gostam, que as suas afinidades, os seus gostos, as suas escolhas são boas escolhas. Ou seja, a gente vive tentando convencer as pessoas a entrar para o nosso grupo, o grupo de algo que a gente gosta, seja ele um time de futebol, seja ele um tipo de gosto pessoal, de uma série, de um filme, enfim. Os seres humanos, eles são naturalmente propagadores daquilo que eles gostam. A gente quer que a nossa família, que os nossos amigos, que os nossos vizinhos, que eles conheçam aquilo que a gente gosta e que eles façam parte disso. Via de regra, as pessoas são assim. Contudo, eu tenho percebido, principalmente nas redes sociais, que os cristãos, eles têm sido evangelistas, eles têm sido propagadores, eles têm tentado fazer com que as pessoas entrem no seu grupo de pensamento, mas infelizmente não tem nada a ver com o evangelho. Eles querem que as pessoas pensem como eles, nos seus gostos políticos. Eles querem que os seus vizinhos, seus amigos, os seus colegas de trabalho pensem como eles, nas suas ideologias sociais, na forma que eles enxergam a sociedade. Ou seja, eu vejo o tempo todo pessoas tentando convencer as outras acerca de política, dos problemas sociais, do político A ou do político B, e eu tenho visto poucas pessoas tentando pescar homens para o reino de Deus. Eu tenho visto poucas pessoas
evangelizando de fato a palavra de Deus, anunciando as boas novas. Nós queremos que pessoas façam parte do nosso grupo político, façam parte do nosso grupo ideológico, façam parte do nosso grupo de pensamento, mas nós temos esquecido que somos chamados por Cristo a sermos pescadores de homens, não para política, não para sociologia, não para uma ideologia, mas para o reino de Deus. Nós temos uma missão muito maior do que a de convencer uma pessoa que o Lula é bom ou que o Bolsonaro é bom. Nós temos uma missão muito mais sublime do que convencer que ficar em casa é o melhor ou que sair às ruas é o melhor. Eu não estou falando que você não pode ter uma opinião formada sobre isso. Pelo contrário, eu creio que a Bíblia nos dá material suficiente para nós, com sabedoria, tomarmos as nossas decisões e chegarmos às nossas conclusões. Só que antes disso, nós temos que entender que temos uma missão importante. Assim como Cristo chamou seus discípulos a serem pescadores de homens, e Jesus aqui não estava chamando para um movimento político, social, ideológico, filosófico. Jesus estava chamando homens a se arrependerem e crerem que o reino estava próximo. O que você tem feito quando conversa com as pessoas à sua volta, com seu vizinho? Você tem criticado o político, elogiado um político? Você tem criticado o fechamento das lojas, elogiado que as pessoas fiquem em casa? Mas dentro de toda a loucura que nós temos vivido, você tem lembrado dessa missão, a qual nós fomos chamados de sermos pescadores de homens, ou seja, nós somos chamados a pregar o Evangelho, para que aquilo que um dia moveu o nosso coração, aquilo que um dia fez as escamas dos nossos olhos caírem, que isso também aconteça com o nosso vizinho, com o nosso colega de trabalho, com o nosso amigo, com o nosso irmão, com o nosso primo. Eu tenho visto pessoas pregarem, mas não é a palavra de Deus e não é o reino de Deus. É o político, é a ideologia, é uma determinada causa social, é o feminismo, é o movimento LGBT, é a causa negra. E novamente eu repito, eu creio que o cristão deve ter posições muito bem estabelecidas sobre todas as coisas, baseadas na palavra de Deus, mas antes disso, nós somos chamados a pregar a Cristo, o nosso Redentor. Essa é a nossa missão. O próprio Cristo delega essa missão aos seus discípulos no começo do seu ministério, e no final do seu ministério, já depois de morto e ressurreto, ele confirma essa missão, falando: ide, pregai o Evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar aquilo que vos tenho ordenado. Nós somos chamados a sermos pescadores de homens, nós somos chamados a fazer discípulos, mas não discípulos de um partido político, não discípulos de uma causa social, discípulos de Cristo. Você tem feito isso? Você tem pregado o Evangelho mais do que tem falado de política? Você tem pregado o Evangelho mais do que tem falado sobre os acontecimentos e sobre as últimas notícias do jornal? Nós somos chamados a uma missão. Entenda, leia o livro de Atos e você vai perceber essa dinâmica. Os evangelistas, os apóstolos, eles eram pescadores de homens, eles iam de cidade em cidade, anunciando o Evangelho, anunciando a Cristo, anunciando o reino de Deus, e ali eles faziam discípulos, e esses discípulos faziam outros discípulos, e esses outros discípulos ainda mais faziam discípulos, até que um dia o Evangelho chegou até mim e até você.
E se nós nos esquecermos dessa missão, se nós nos esquecermos que mais do que comentaristas políticos, nós somos chamados a sermos missionários do reino, mais do que justiceiros sociais, nós somos chamados a ser missionários de um mestre. Não esqueça da sua missão. Não esqueça do grande chamado que a igreja tem, que não é se aliar a político A ou político B. Outro dia eu vi um vídeo e ele parece meio clichê, mas eu senti sinceridade naquele rapaz. Um rapaz estava perguntando para as pessoas na rua, Bolsonaro ou Lula? E aí ele perguntou para um rapaz e ele estava meio com pressa e ele falou nenhum dos dois. Ele falou: Deus, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Os homens se corrompem, mas Deus permanece para sempre. Se você achar que a sua grande missão aqui na Terra é propagar uma ideologia, por mais justa que ela seja, digamos, se você entender que a sua causa aqui na Terra é defender os negros e criticar o racismo, você está fazendo algo que é bom, mas é menos e é menor do que aquilo que você é chamado a fazer. Porque nós somos chamados a pregar a Cristo e um reino onde não vai existir racismo. Lute por causas boas, mas entenda que você tem um chamado maior do que essas causas. Se você passar a vida defendendo um político, se você passar a vida defendendo um partido, ou a direita, ou a esquerda, você está lutando por algo que é menor do que aquilo que nós somos chamados a fazer, ou a lutar. Somos chamados a sermos pescadores de homens. Existem outras lições que poderíamos tirar desse texto, como a presteza daqueles discípulos diante de um chamado. Eles abandonam tudo que eles estão fazendo, porque eles entenderam que o chamado era maior do que as outras coisas. Eu espero que você entenda isso, eu espero que eu entenda isso, eu espero que a igreja entenda isso. Nós somos chamados a sermos pescadores de homens, mas não para partidos, não para políticos, não para ideologias, pescadores de homens para o reino de Deus. Que Deus te abençoe e que essa palavra te encoraje a pregar o Evangelho dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua sala de aula, aonde quer que você esteja. Seja um pregador, um propagador das boas novas, mais do que qualquer coisa, um propagador das boas novas do Evangelho. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Continue atento aos nossos canais, pois nós teremos mais estudos bíblicos, muito provavelmente até mesmo a pregação dos próximos domingos. Mas continuemos em oração para que o mais rápido possível estejamos de volta cultuando ao Senhor juntamente com os nossos irmãos. Deus os abençoe.